Fala pessoal, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui com uma convidada para lá de especial que já esteve aqui conosco e agora temos a honra, de receber ela aqui de novo, só que a gente vai falar sobre um assunto um pouco diferente dessa vez. E eu vou estar fazendo uma entrevista um pouco mais profunda sobre a vida dela, sobre algumas coisas que ela passou e que passa diariamente. E eu tenho certeza que isso vai tirar muitas dúvidas de muitas outras pessoas e até minha, sua, que você está assistindo. E eu espero que Deus fale conosco através dessa conversa também. E essa pessoa é a Iracema, é a nossa irmã em Cristo. E ela está aqui hoje para compartilhar um pouco da vida dela, um pouco do dia a dia que ela tem. E seja muito bem-vinda, fico muito feliz de ter você na minha casa de novo. Muito obrigada, muito obrigada. Amém. Se você não conhece a Iracema ainda, eu vou deixar um minutinho para ela se apresentar para você, para que você venha conhecer um pouquinho mais sobre quem ela é. Vamos lá. Meu nome é Iracema, sou cristã, sou presidente da ONG Voluntários por Amor, que trata de crianças com necessidades especiais ou com algum tipo de vulnerabilidade. E, enfim, sou uma pessoa que gosta de fazer o bem, eu gosto de ajudar, mas também gosto de levar informação, porque o assunto de hoje é sobre o autismo e é um assunto que ainda gera muita desinformação, muita polêmica. Então hoje a gente vai fazer um feedback aqui muito bom para você poder entender na realidade, no dia a dia, o que é o autismo. Vamos lá, a primeira pergunta que a gente separou aqui para poder fazer esse bate-papo, tirando dúvidas. O que é o autismo, para quem não sabe? Assim, no termo médico, é completamente diferente, às vezes, da realidade, Então, o que é o autismo, segundo a sua experiência? O autismo é algo que você não consegue ver, é algo que não consegue detectar, porque ele é muito sutil, Hoje, para vocês, pela primeira vez, em 11 anos, eu vou contar a história do meu filho. Eu adotei uma criança com 2 anos e 9 meses. E essa criança, eu via que ela tinha uma síndrome, que ela tinha algum problema, ao meu ver, mental, porque em 2011, 2010 não se falava em autismo, se falava muito pouco. E eu comecei a ver que aquela criança, ela era uma criança que não se desenvolvia, com quase 3 aninhos não andava, não tinha uma coordenação motora. Então, o autismo, para mim, eu tive que ir buscar informações, porque na literatura, na medicina, pouco se sabia sobre o autismo. Muito pouco. Entendi. Assim, como foi o processo, assim, após a descoberta, você foi atrás de médico, como que foi esse processo, assim, desde o zero mesmo, no início da caminhada que você descobriu isso? Então, o Yuri, ele convulsionava muito. Então, aqui eu vou contar uma coisa que vocês, às vezes, acham que só acontece na TV, Então, pera um pouquinho que eu vou mostrar, pera lá. Esse aqui é o Yuri. Esse é o Yuri. Foi no dia que ele foi levado para a igreja, para que a gente pudesse alimentá-lo. A gente dá café todos os domingos pela manhã na igreja. Então, foi levado o Yuri para a gente alimentar. Então, era uma criança triste, sem expressão, de alegre, feliz. Ele estava chorando muito, que não é uma característica do grau do Yuri, que é o grau 3. Não é uma coisa assim habitual no autista. E ele chorava muito. Eu pedi para o pastor orar por ele e minha filha levou ele retornando à casa do pai. Aí depois, nós começamos a cuidar dele pelas instituições que ele ia acompanhá-lo. Então, era uma coisa assim que a gente via que não tinha um resultado, como uma criança normal que a gente leva, que tem uma síndrome de Down, que você vê uma resposta. A resposta no autista, ela é bem mais demorada. Ela não é uma coisa assim tão rápida de você ver. E aqui, ele começa a ter os primeiros atendimentos, porque ele foi pro orfanato, Ele foi uma criança abusada sexualmente, desde a primeira infância, desde bebê. E nós resgatamos o Yuri, mas ele não veio para nós. Eu fiz a denúncia, ele foi para o orfanato. Do orfanato ele começou a ir para a PAI e eu comecei a acompanhar o Yuri, porque para mim era uma questão de sobrevivência para ele. Ele estava muito doente. E foi, nos acompanhamentos, a gente foi. Aqui, quando ele ainda ia na igreja, quando ele ainda não tinha sido resgatado,
mas eu não sabia porque não era eu que dava o banho nele. Como eu sou um pouco sanguínea, quem deu o banho nele não me contou, né, quando tirou a fraldinha dele, o que acontecia. Mas era uma criança que pode ver que todo tempo ele está agarrado a algum objeto. O autista, ele tem essa característica. Em todo tempo ele agarra algum objeto, ele tem a necessidade de estar com o objeto na mão. E às vezes não é um boneco, não é um brinquedo, às vezes como aqui é um vidro de talco, é uma tampinha, são coisas totalmente fora do padrão de uma criança se agarrar. E aí depois de tudo isso, quando nós descobrimos, aí eu entrei na fila, fiz a adoção. Não foi fácil a adoção do Yuri, porque eu tive que destituir o poder da família, porque era uma família muito nociva a ele. A maioria, todos usuários de droga, além dos abusos, torturas, espancamentos. É uma história muito horrível, mas é uma história de final feliz. Eu sempre falo para Deus, eu falo assim, eu sou uma mulher muito privilegiada por Deus ter colocado o Yuri na minha vida. E eu comecei a ver que ele tinha um comportamento diferente. E eu comecei a ir nos médicos, eu comecei a ir fazer os tratamentos, mas sem saber o que era. Porque ele tinha já 3 anos, ele não andava. Tinha 3 anos e ele não falava. Tinha 3 anos, ele não tinha o mesmo comportamento de uma criança de 3 anos. Vamos supor, se tivesse um atraso, então ele estava muito atrasado. Mas então, até então eu não sabia como tratá-lo. Então ele começou a ter crises convulsivas, né? Aí eu comecei a levar ele no neuro, né? E aí o neuro falou pra mim, olha, eu acho que ele tem síndrome de Não, era uma outra síndrome, uma síndrome de... Eu esqueci o nome agora. Mas é uma síndrome que a criança é muito parecido com autismo. Mas não é. Síndrome de West. Mas não era síndrome de West. Porque a síndrome de West, ela vai tirando toda a vitamina do corpo da criança, ela vai tirando todo o gás da criança, a criança não evolui muito. E o Yuri, ele como ele foi muito maltratado, então era um misto de autismo, com maus tratos, com abuso. Então, o que eu comecei a fazer? Procurar terapias, procurar ajuda, mas na época não tinha muito o que fazer. Porque como eu não tinha um diagnóstico, né, e não tinha neuro aqui ainda em Sinop, aí eu fui para São Paulo. E lá em São Paulo, a médica me deu o diagnóstico de autismo. Isso em 2015. Então, vocês calculam, todos esses anos eu passei dando amor, dando cuidado. Ele muito sensível, tendo várias pneumonias de repetições, mas muito mais em função da forma que ele foi criado do que por conta do autismo. E, para falar bem a verdade, o amor, ele é curador. O que o remédio, o que a medicina não faz, o amor faz. Porque o Yuri nos mordia muito, ele era extremamente agressivo, mas por conta de todas as coisas que ele recebeu, ele não tinha como oferecer outra coisa a não ser agressividade. E ele ainda ficou 9 meses no orfanato, menino Jesus. Então foi muito complicado. A vida dele, os pensamentos dele. Então a referência de amor que ele tinha era eu e a minha família. Porque nós todos os finais de semana a gente estava lá visitando ele. Até que nos foi concedida a guarda. E aí sim a gente começou a dar amor, proteger, abraçar, beijar, mas a gente, o tempo todo, a gente levava mordida, a gente levava unhada, cabeçada. Ele era pequenininho, mas ele sempre teve força, mas a gente nunca se deixou vencer. Valeu muito a pena. Eu tô assim, indo rápido, porque o Lucas tem várias perguntas para fazer, mas em 2015, quando eu tive o laudo, que tem o CID, né? Cada doença tem um CID. Então ele tinha epilepsia e o CID do autismo. Então eu fui para buscar uma coisa e vim com 2, né? Com 2 problemas. Mas assim, o seu filho, se você tiver alguém na tua família, quem pode dar o diagnóstico é o neuro. Então eu fui buscar, graças a Deus eu tive condições de ir para São Paulo, fui e consegui que o meu filho fosse atendido e fosse me passado. Mas não foi me passado um tratamento, porque não se falava. Então eu fui amando, fui cuidando primeiro da cabecinha dele, das convulsões, fui levando nos médicos, mas nada de terapia. Nada, por enquanto nada. Em todos esses anos, até 2015, sempre foi amor e cuidando das convulsões. Mas daí vocês fazem uma ideia. Olha a diferença dessa criança. Olha o que o amor faz. Isso é amor. Isso aqui não foi a medicina, isso aqui não foi medicação. Isso aqui é amor e muita dedicação. Mas muita dedicação.
muita dedicação mesmo. E olha aqui, a diferença. Aliás, eu coloquei essa assim, né? Isso aqui ele foi o pajem do casamento da minha filha, né? Minha filha foi a primeira pessoa a conhecer ele. E ele tem um amor muito grande, minha filha também, né? Todos nós adotamos juntos, né? Porque uma família para adotar tem que todo mundo adotar. E aqui na fazenda, meu filho ajudando na colheita, e aqui ele totalmente diferente daquela criança assustada, daquela criança agressiva. Uma criança bem alegre, né? Muito alegre. Então eu falo assim, o amor, ele vence tudo. Então agora eu vou deixar o Lucas fazer as perguntas, senão a gente não... Não, mas o assunto que você entrou já satisfaz, assim, muitas dúvidas que a gente tem, né? Mas, assim, a gente também imagina que isso gerou muitas mudanças na sua vida a partir do momento que você decidiu adotar, né? Sim. Porque, assim, eu tenho certeza que não foi um processo fácil. Não. Que os primeiros dias também não foram fáceis, foram muito difíceis, porque, assim, você ir lá no orfanato ver era uma coisa, agora no dia a dia, o tempo todo ali, era outra coisa, né? Sim. Como que foi, assim, enfrentar essas dificuldades do dia a dia no começo? É o mesmo que tem agora? Ou hoje você vê isso com muita mais facilidade? Como que funciona para você? Então, em primeiro lugar, né, sou cristã. Então, eu fui fazer uma prova com Deus. Porque você adotar uma criança, não é só você ir lá e falar, eu quero adotar uma criança e tá tudo certo. Não. Muito antes disso, Deus tinha me mostrado num sonho que eu seria mãe. E eu, né, com meu sonho de ir para a África, falei, não, eu não quero ser mãe, não. Eu quero cuidar das crianças da África. Mas, enfim, o Senhor me deu uma data no sonho que a partir daquele dia era para me contar que eu seria mãe. E foi exatamente 9 meses antes do Yuri nascer, porque depois eu fui conferir com a data de nascimento dele na certidão. E eu tenho uma caderneta de sonhos, que tudo que Deus me mostra, então eu vi que realmente era. Mas eu fui tirar a prova dos 9. Se era o Yuri, então que Deus me desse tudo. Então, assim, o Yuri ganhou berço, ganhou o quarto, ganhou roupa, ganhou tudo. Então, quando o Yuri foi para casa... Na verdade, eu já estava esperando, porque antes dele ir, ficar esses 9 meses, ele estava com uma pneumonia muito severa e tinha 30 crianças para 2 funcionárias. Então, eu pedi para o diretor, né, do orfanato deixar eu cuidar dele naquele período de 14 dias do antibiótico, porque ele precisava de uma comida especial, de um cuidado especial. E com 30 crianças e 2 funcionárias, não tem como você, por mais que a instituição queira fazer, não é que ela não faça, é que não consegue, e ele precisava, e eles me deram essa oportunidade. E como ele já frequentava a minha casa, então para mim foi muito fácil, só não foi no dia de levar ele de volta, mas quando eu consegui a guarda, eu estava muito feliz, eu estava muito alegre. Porque os 9 meses que ele ficou lá, a gente ficou muito ansioso, indo todo final de semana, visitar, interagindo com as outras crianças. Então, para mim, foi muito maravilhoso. Mas, como o Lucas disse, né? Tudo mudou na minha vida, radicalmente. Pensa numa vida assim que fez, ó, radical. Radical. Você tem sua vida, você tem seus programas, meus filhos todos adultos. Adotei com o consentimento de todos, fiz reunião, falei, olha, se um de vocês não quiser adoção, não tem adoção. Não, todos nós queremos. Porque a família, né, a criança ela tem que ser inserida na família, não é só no meu coração e no coração do meu marido. Então, todos nós aceitamos o Yuri, todos nós amamos o Yuri. Então, a nossa vida mudou. Porque como ele era extremamente agressivo e ficou mais depois que foi pro orfanato, por ele ficar sozinho, ele não tinha muito contato com as crianças, pela agressividade que ele tinha, então ele mordia muito a gente queria fazer ele dormir, mas ele tinha o hábito de dormir no chão, porque isso foi ensinado na primeira infância pelo cuidador, que era o pai, mas não era, fez uma adoção à brasileira, mas não era o pai, registrou, mas não era o pai, e não deu qualidade de vida para essa criança. Então, nós ensinamos ele a dormir na cama, a dormir no berço, mas a gente forrava todo o chão do quarto e a gente ficava levando mordida e a gente não entendia que ele tinha medo. Ele tinha medo de dormir e não acordar com a gente. Então, assim, custou muito para mim entender que o não querer dormir não era porque ele queria nos cansar, era um medo que ele sentia de não acordar mais do lado de quem tanto estava protegendo a vida dele. Então isso foi um desgaste durante muitos meses, mais de 6 meses ele dormia de dia e à noite ele dava baile na gente, que nem bebê.
Mas a gente era ali firme e forte. Minhas filhas trabalhando, meu filho, meu marido. Mas a gente revezava, porque a adoção é isso. E isso não... Eu sou uma pessoa que não vejo dificuldade em nada. Eu não costumo ver o problema. Para mim, tudo... Então, nós nos adaptamos a ele. Às necessidades dele. Então, a gente começou a ver quais eram as necessidades. Então, a gente, da forma com que ele mostrava pra gente, eu fui estudar a linguagem corporal. Então, o que ele mostrava, porque o Yuri é um autista severo, grau 3, não verbal, que é aquele que não fala. Então, tudo ele pega na mão, quando ele tá de boa, mas quando ele não tá, ele bate cabeça, ele vem mordendo a gente, que é o jeito, tipo assim, tô irritado, me dá logo. Então, é o jeito que ele se revela para a família. Então, cada autista, cada grau, ele se revela de uma forma. Mas assim, me deu depressão. Vou falar para vocês, me deu depressão. Fui construindo uma casa para proteger, porque quando a gente adota, a gente fica muito preocupado em proteger. Eu fui fazendo da minha casa uma prisão e me deu depressão. Aí depois eu mudei para outra casa, tudo para proteger. E pedia muito ajuda de Deus, ele era muito agressivo, fiz muitas campanhas de oração, foram muitas. A minha guarda foi a guarda mais longa que se tem notícia nessa cidade. 8 anos de guarda provisória. Tive problemas vários em aeroportos para viajar, porque ele é branco, ele é loiro, eu sou morena. Então, assim, as pessoas não... Ele não tem, porque o autista não é igual o Down, que tem traço, que nem um PC. Ele não tem... Você não chega no autista e fala assim, se criança é autista. Não tem como, a não ser quando você olha bem, aí você vê que ele tem alguns comportamentos, algumas formas de olhar, bater palma, que nem o Yuri não gira, ele olha no olho, mas ele tem as formas de, que nem antes ele deitava no chão. Ele amava, mas porque foi ensinado. Mas nós tiramos isso dele. Mas quando ele está muito irritado, ele deita no chão. É uma forma de protesto. Tipo, não estou gostando, principalmente quando vai nas consultas. Então, o que eu fiz? Adaptei o carrinho para ele não ficar no chão. Então, tudo diferente. Mas eu abri mão da minha vida para dar vida para ele. Tem muitas pessoas que falam assim, poxa, poderia ter salvado todas as crianças que são abusadas. Mas eu salvei uma. Uma não é mais abusada, uma não é mais torturada, uma não é mais espancada. Ele é meu. Quer dizer, não é meu, ele é de Deus. Mas eu estou cuidando para Deus. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Amém. Outra pergunta, assim, no começo, assim, quais foram os comportamentos que ele tinha que te despertou uma curiosidade de falar assim, não, tem algo errado, o que eu devo fazer, onde que eu devo ir? E quais eram os comportamentos que ele apresentava? Os barulhos que ele fazia com a boca, até hoje ele fica... Tem esse barulhinho, bater palma, todo o tempo batendo palma, qualquer coisa ele batendo palma, que não andava. O Yuri tem frouxidão ligamentar, que os ossos dele, ele não anda como a gente, ele anda todo, ele pende, ele vai, né? Mas isso é também pelo fato da mãe de ser usuária de droga, pelo fato dele não ter sido bem cuidado na primeira infância, não ter recebido alimentação adequada, então ele ficou com algumas sequelas de alguma coisa. Mas no autismo em si, o que eu percebi? Coordenação motora, tipo levar uma colher na boca, então não leva, pôr a mão na cabeça, tem dificuldade de erguer a mãozinha, tem dificuldade de andar. Aí você pode me falar assim, mas o meu filho anda, mas tem essa coisa de dificuldade de olhar nos olhos. Eles não são iguais. O autista não é como eu falei, como as outras síndromes que você fala assim, ele girou, é autista. Não, bailarina gira e não é autista. Mas assim, o maior comportamento, assim, a maior intensidade que eu vejo no comportamento do autista é o fato dele, a repetição, tudo ele repete. Porque ele tem que prever o que vai acontecer. E ele as coisas são muito cronometradas. Se você dá banho todo dia 11 horas, você pode saber que todo dia você vai ter que, pro resto da sua vida, dar banho 11 horas. Então, quando eu percebi isso, já foi tarde demais. Meu filho tem dia que chega a tomar 4 banhos por dia. Então, ele tem... E, às vezes, a criança tá chorando e você não sabe porque ele quer um simples banho. Ou ele quer uma água. Então, assim, o que eu fiz? Eu fiz horários, né, de refeições e a garrafinha de água sempre na mão dele. Porque se ele pegasse a garrafinha, eu saberia que ele estaria com sede. Mas vamos supor, se você tem, o seu filho já passou da idade de falar, da idade de andar, ou ele anda, ele fala, mas ele não fala o que você quer, ele
o empilhar coisa, o meu ele não empilha nada. Se tiver roupa, sempre foi assim. Mesmo quando ele era pequeno, ele tirava tudo do lugar. Sempre a cabeça dele só se ajeita quando tá tudo fora do lugar. Então, se tiver roupa na mesa, ele tira. Se tiver muita coisa, tem brinquedos, ele não gosta. A desorganização para ele é o contrário de alguns autistas, que têm já o hábito de organização. Ele é um autista desorganizado. Então, foi uma das coisas também que eu percebi. Que ele não gostava, ele tirava tudo do lugar, não gostava de ver nada. Muitas vezes eu deitava o guarda-roupa tudo arrumadinho, ele conseguia abrir a porta e tudo no chão. Pequenininho. Escorava e tirava tudo do guarda-roupa, a desordem. Então, assim, não é uma coisa normal. É algo assim que nem passa pela nossa cabeça. Né? Não. Eu mesmo nem imaginava isso tudo. Né? Não. Porque assim, a gente só vê o superficial, né? O a fundo é quem tá vivendo o dia a dia, né? Sim. E assim, tem muitas mães e pais assim que acabaram de descobrir que o filho tem autismo e não sabem o que fazer, ou senão, tipo assim, o filho está apresentando alguns sintomas, eles nem sabem que é autismo ainda também. Você disse que é o neuro que eles têm que procurar, sim, né? Sim. Mas assim, qual foi a dificuldade em encontrar um profissional para estar te ajudando nessa área, né? Nesse ponto? Porque eu imagino assim, que você deve ter ido no pediatra primeiro, deve ter ido procurado outra especialidade, porque um vai jogando pro outro, eu acho, né? Sim. Como que foi assim? Eu não vou falar de nomes porque é muito complicado. Mas quando eu adotei o Yuri, eu fui uma pessoa muito abençoada. Teve vários médicos que ficaram sabendo da história, inclusive o promotor da Quinta Vara. Então eles queriam, na verdade, me ajudar. E para me ajudar, no que eu precisasse. Só que, na verdade, eu comecei a fazer uma investigação. Porque o Yuri tinha refluxo, a mãe teve várias doenças sexualmente transmissíveis, não tratou, e vai tendo sequelas. Mas no autismo era muito pouco, porque só um neuropediatra é que pode dar o laudo. Agora, um bom psicólogo, um bom profissional, ele pode analisar e indicar para o pai, para a mãe, a procura desse profissional, né, que é o médico, para poder fazer o laudo. Mas hoje os psicólogos, eles já podem, assim, na escola mesmo, já está autorizado quando a criança tem algum tipo de déficit, ela é uma criança hiperativa, ela não atende. O autista é uma das coisas interessantes, você fala com ele, ele não te ouve. Você chama o nome dele, ele não... É a mesma coisa que você estivesse falando com a parede, ele não dá... Parece que ele não está te ouvindo. Até um tempo eu fiz o exame para saber se o meu filho ouvia, fiz ressonância e tudo funciona bem. A fala, ele não tem problema, mas é o autismo que não deixa, mas ele ouve bem. Só que ele não me atendia. Então eu chamava ele muitas vezes e ele não me atendia. Então isso era uma das coisas também que eu comecei a notar. Então o que eu comecei a fazer? Investigar passo a passo e tratar. Como eram muitas coisas, então eu tratei primeiro com o pediatra, e o pediatra me encaminhou para o neuro era adulto, não tinha pediatra aqui, aí eu fui para Colíder, aí de Colíder eu voltei, mas eu precisava de um laudo mais apurado devido ao histórico do Yuri. Aí eu fui para São Paulo, aí lá ela viu a epilepsia, que era uma coisa muito, assim, de dar 100 espasmos nele por dia. Então, que são aquelas pequenas convulsões, aqueles apagão que dá. A criança dá, cai e daqui a pouco ela já acorda. Então, realmente o Yuri, ele tinha muitos agravantes, muitos. Uma diarreia, uma infecção que não é emocional. Então, vamos supor, teu filho é um autista severo, ele não fala. De repente ele desencadeou uma diarreia, ou de repente ele retém as fezes. Alguma coisa aconteceu. Linguagem corporal. O intestino é a primeira coisa que para. O autista, ele para. O intestino não funciona. Então eu comecei a perceber. Meu filho ficou 15 dias sem evacuar porque o monitor foi trocar ele. Porque na minha casa só eu que troco ele. Só eu que dou banho nele. E só eu, assim, minhas filhas, o meu marido não dá. Né? Meu marido troca, mas banho não dá. Por quê? Para não remeter aos abusos que ele sofreu na primeira infância. Então, na linguagem corporal, eu falei, opa, tem alguma coisa aí. Então, tudo a gente foi estudando, lendo. Eu sou uma pessoa que eu leio muito sobre o assunto, estudo muito. O que eu posso melhorar na vida do meu filho? Então, eu fui lendo e estudando. Mas uma coisa que eu queria deixar bem claro. E chamar a atenção de você, pai, mãe, vó, tia.
Se você descobriu, alguém disse assim, olha, teu filho é autista. Eu já ouvi muitos depoimentos assim, estou de luto. Nunca use isso. Porque foi Deus que te deu seu filho. Deus não faz nada estragado. Deus não dá nada errado. Deus dá coisas boas para nos ensinar, para a gente aprender, para a gente amar. Eu não tinha esse amor todo. Ou eu tinha e não sabia. Mas eu não imaginava que eu era capaz de amar tanto uma criança. Eu não imaginava. Ao ponto de dar minha vida. Ao ponto de fazer qualquer coisa por ele. Para livrar ele. Então, assim, não fale que você está de luto. O teu filho depende de você. O teu filho, ele pode ser o que você quer. Ele pode ser um gênio, como o meu que não escreve, não pega no lápis, não dá um lápis para ele, ó, ele faz oral. Ele é um bebezão, tem 14 anos, ele mastiga. Não tem problema. Sabe o que eu quero? Que meu filho seja feliz. Então, todas as terapias que eu fui procurando, os profissionais, eu sempre procurava ver se o meu filho estava feliz. Se ele estava evoluindo, mas se ele estava feliz. Porque eu vejo mães, pais desesperados colocando, vai na natação de manhã, vai no judô, vai no kumon, vai... Não precisa. O que Deus determinou que seu filho seja, ele vai ser. Mas depende muito mais de você do que dele. Amém. É isso aí. E, gente, se vocês não sabem, a Iracema ela também é líder de uma ONG, né? Na cidade, né? Voluntários por Amor. E eu tenho certeza que nesses trabalhos da ONG também vocês acabam encontrando várias situações parecidas que você pode usar o exemplo da sua vida, a sua situação de vida para poder ajudar essas pessoas também, né? Sim. E acho que, tipo assim, Deus faz tudo certo, né? Com certeza. E as coisas acabam se encaixando e a gente só percebe tudo depois. É verdade. E, gente, temos mais perguntas para serem feitas. Olha Essas lá. perguntas vão ficar para a parte 2. Então, se você está gostando desse vídeo, já se inscreve aqui no canal. Já vou deixar as redes sociais da Iracema aqui também, as redes sociais da ONG dela também. E fiquem com a gente que no vídeo 2 vai ter perguntas mais específicas para você tirar suas dúvidas e aprender um pouco mais sobre o autismo. Beleza? Beleza. Vamos pro segundo vídeo? Até daqui a pouco, hein? Ou até semana que vem. Ok, Tchau. tchau.